faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Uma igreja renovada. Meus irmãos e irmãs, uma boa tarde para vocês. Hoje é sábado, é final de semana. Deus abençoe, muita paz. Muito obrigado por acolher a nós aí na sua casa, com o nosso programa Evangelizando, aqui pela TV Descalvados, todo sábado, 1h da tarde. Durante esses poucos minutos, nós conversaremos com vocês sobre um assunto importante para todos nós. A Igreja Católica, ela tem todos os meses um acontecimento que ela celebra. Os meses relacionados a algum assunto. Por exemplo, mês de maio, mês das mães, mês de Maria. Mês de junho, das festas juninas, Santo Antônio, São João, São Pedro. Julho é o mês do dízimo. Agosto é mês das vocações. A vocação do padre, da religiosa, a vocação da família, a vocação do leigo, a vocação do catequista. E o mês de setembro é o mês da Bíblia. É o mês da Bíblia. Outubro é mês do Rosário e é mês também de Nossa Senhora Aparecida, quando nós celebramos também o Dia das Crianças. E depois em novembro, dezembro tem o Advento, tem o Natal, e começa o ano tudo de novo e a gente celebra. E dessa vez nós vamos falar sobre este livrinho aqui, que é uma biblioteca. É a Bíblia Sagrada. É a Bíblia muito bacana, que tem a história do plano de Deus para cada um de nós, a história da nossa vida, da nossa fé e da nossa confiança. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma pequena biblioteca, né? Pequena biblioteca. Ela tem aqui 73 livros. 73 pequenos livros. Alguns um pouquinho maiores, um pouco menores. Tem livro com 1 capítulo, tem livro com 50 capítulos, tem outros com 6, 8, 10 capítulos. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, são as duas grandes partes da Bíblia. E a primeira parte, que é o Antigo Testamento, são 46 livros. Começa com o livro do Gênesis e termina com o livro de Malaquias. E o Novo Testamento, que começa com os evangelhos. São 4 evangelhos, só 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas e João. 4 evangelhos. Começa com os evangelhos e termina com o Apocalipse de São João. Apocalipse quer dizer revelação. Então esse livro, ela conta a história da nossa fé, a história do povo de Deus. O Antigo Testamento, como Deus se manifestava, se relacionava com a comunidade, através dos profetas, através de Abraão, através de Moisés, através de Elias, através de Jeremias, de Zacarias, Isaías, E depois no Novo Testamento, o próprio Jesus, o próprio Deus se encarna, se torna um ser humano. Eu costumo dizer que antes Deus falava em várias formas, em forma de vento, em forma de sol, de lua, em forma de trovão, de relâmpagos, de terremotos, Agora não, Jesus veio e ele pessoalmente vive essa presença generosa de Deus no nosso meio. Tanto é que muitas pessoas dizem, mas onde que está Deus? É muito simples, meu irmão. Leia um dos evangelhos, veja ali. É Deus que fala. Jesus está falando aquilo que Deus lhe propôs como propósito de vida e disse para ele, é assim que o meu povo deve viver. E aí então nós temos os livros na Bíblia que são muito importantes. Eu digo para você que quer começar a conhecer este livro, não precisa lê-lo todo de uma vez, até porque não dá, você tem que... É como se você tomasse um remédio, todos os dias você toma uma dose. Você toma aquela medida que você precisa tomar. Então, por exemplo, você pega o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. O Gênesis quer dizer origem. Aqui começou tudo.
Quando Deus, nos 7 dias, criou o céu, a terra, o mar, os pássaros, os peixes, e depois criou o ser humano, criou o homem e a mulher, semelhantes, parecidos com ele, né? A única diferença é que nós somos limitados e Deus é perfeito, é plenamente perfeito. E aí você vai lendo alguns capítulos dele, né? E você vai conhecendo a história do povo de Deus, né? Vejam só, é um livro razoavelmente grande, ele tem aqui 50 capítulos. 50 capítulos, mas capítulos curtos, porque você pode ver, olha, tem poucas páginas, é só isso, né? Dá para ler tranquilo, cada dia você lê um capítulo, 2 o máximo, porque é importante, quando você for ler um livro da Bíblia, você nunca pega trechos aleatórios, né? Qualquer trecho, eu vou ver o que Deus quer falar para mim hoje, e abre em qualquer lugar da Bíblia. Não é assim. Assim você acaba fazendo interpretações erradas. Acaba sendo fundamentalista, como muita gente é por aí, e só fala bobagem, e fala que Deus que falou, quando Deus não falou nada daquilo, falou totalmente o contrário. Então você precisa pegar o livro, capítulos, para que você pegue uma história, um fato, início, meio e fim, para que você saiba o que ele está realmente falando, o que ele pede para você. Depois tem o livro do Êxodo, que conta a libertação do povo de Deus lá do Egito. É bem interessante, bacana, o chamado que Deus faz para Moisés, né? Que Deus faz para Moisés e diz para ele, fala: Moisés, eu ouvi os gritos do meu povo, vá lá, liberte meu povo, retire-os de lá, né? E Moisés vai e vive lá e participa e traz o povo de Deus de volta para a terra prometida. Ele mesmo, Moisés, não voltou, né? Porque foram 40 anos de caminhada de volta para a terra prometida. E nesses 40 anos muitas pessoas morreram, entre os quais o próprio Moisés, né? Ele não voltou para a terra prometida. Mas muitas pessoas, inclusive da família dele, voltaram sim, voltaram para a terra prometida. Tem 40 capítulos. Também um livrinho curtíssimo, e que você precisa ler capítulos inteiros, né? Pega um capítulo inteiro para que você saiba. E aqui ele conta como é, o que você faz, como que se deve viver. Depois tem o livro do Levítico e assim vai indo. O livro dos Números, nós temos o Deuteronômio, são livros importantes, para a gente entender. Depois os Juízes, lembrando que conta a história política, social, econômica, religiosa, cultural, porque para a gente interpretar um texto da palavra de Deus, vejam só, nós padres estudamos na teologia, estudamos história, estudamos geografia, estudamos língua, estudamos uma série de assuntos, antropologia, para a gente poder entender como se vivia naquele tempo, qual era a realidade econômica daquele tempo, como que Deus falou, por que Deus falou. Ele usou um termo de coisas que aconteciam só naquele tempo, que não aconteciam, que não acontecem hoje. E para isso, para que a gente possa traduzir isso em linguagem de hoje, para que nós possamos entender. Depois tem as histórias aqui de Samuel, né? O livro dos reis, primeiro e segundo livro dos reis, e chega bem no meio do livro, você já vai encontrar, tem o livro de Esther, bacana, Judite, você vai encontrar os salmos. São 150 salmos, 150 pequenas poesias, orações para serem cantadas. Salmo quer dizer oração cantada, tá certo? Por isso, ultimamente na igreja, os cantores solam os salmos, e são 150 salmos. Alguns são divididos em 2 partes, 3 partes, porque tem toda uma história de épocas que foram escritas. Então, uma parte foi escrita no ano 50, outra parte foi escrita no ano 55, e assim essas divisões para a gente poder entender o contexto da situação. E são 150 salmos para a gente rezar, que você pode usar um por dia. Tem salmos longos, tem salmos que tem 100 e tantos capítulos, você pode lê-lo, partes dele, né? Depois nós temos os livros da sabedoria, por exemplo, aqui Eclesiástico, e nós temos também
Provérbios. Provérbios lindíssimos. Olha aqui, o fruto do justo é a árvore da vida, e o sábio cativa as pessoas. São provérbios nesse sentido, né? Quem despreza o próximo não tem bom senso. O homem prudente guarda silêncio. O homem bondoso faz bem a si mesmo. O homem cruel destrói si próprio. São provérbios assim muito duros e que falam a realidade para a gente. O livro do Eclesiastes, depois o Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é bem bacana. É um livro que, segundo os historiadores, é um livro escrito por Salomão para uma das suas amadas, mas também é uma carta escrita do povo de Deus para Deus. Então é uma carta de amor. E você pode ler e pode, né, refletir. Olha aqui, ó, que bonito. Em meu leito pela noite procurei o amado da minha alma. Procurei e não encontrei. Vou levantar-me, vou rondar pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando o amado da minha alma. Então veja como é importante. E depois nós temos o livro da sabedoria, que tem uma série de ensinamentos para a nossa vida. E por fim nós vamos chegar, tem Jeremias, Isaías, nós chegamos nos evangelhos, né? Os evangelhos é a parte menor da Bíblia. Os evangelhos com o Novo Testamento, melhor dizendo. Tá certo? Você pega aqui o Evangelho de São Mateus. Começou aqui o Evangelho de São Mateus. É bem menor que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, muito mais livros, 43 livros. E aqui o Antigo Testamento, o Novo Testamento, tem 27 livros. 27 livros, que é isso aqui tudo, ó. É isso aqui, pouca coisa. E daí você lê um dos evangelhos. Estes três primeiros evangelhos, ele tem um nome bem interessante, chamado sinótico. O que quero dizer? Evangelhos sinóticos. Que os três primeiros evangelhos, eles são semelhantes, são parecidos. Mateus, Marcos e Lucas contam praticamente os mesmos fatos da passagem de Jesus pela terra. E o Evangelho de São João, o quarto Evangelho, ele é diferente. Ele começa diferente, ele tem algumas passagens diferentes, mas completa-se esse grupo de 4 livros da Bíblia que fazem parte do Novo Testamento e são os únicos 4 evangelhos que existem na Bíblia. Tá certo? Depois tem as cartas de São Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João. Por fim, terminamos com o Apocalipse. O que é o Apocalipse? Como já disse para vocês, significa revelação e conta a história do povo de Deus na época do imperador Diocleciano, que ele perseguia o povo de Deus, a igreja que estava nascendo, prendeu João Evangelista na ilha de Patmos, lá perto da ilha de Chipre, hoje lá no mar Mediterrâneo, e de lá João escrevia para as comunidades que viviam às escondidas, e escrevia essas cartas animando as pessoas, fortalecendo-as, dizendo que elas precisavam enfrentar essas realidades. Por isso é muito importante que a gente conheça a palavra de Deus. Muita gente não lê o Apocalipse porque fala, nossa, é muito feio, é muito cheio. Sim, ele está contando através de senhas, de simbologias. Então quando ele fala, inclusive, é muito importante a gente observar. Já ouviram falar do 666, né? O número da besta, né? Que os evangélicos erroneamente dizem que está se referindo ao Papa. Não é verdade. No tempo de João nem o Papa não existia, né? Está se referindo a Roma. A cidade de Roma, capital da Itália, está sobre 3 colinas. 3 colinas. E João, ele não ia falar mal da igreja, ele ia falar mal do imperador. E ele disse, então, a 1000 chegarás, de 2000 não passarás, quando ele se refere ao Império Romano, que foi o que aconteceu. 1000 anos viveu, 2000 anos não chegou a 2000 anos. O Império Romano decaiu, acabou, foi totalmente dizimado, destruído.
Então não é do Papa que o 666 fala. É reflexão errada, é falta de conhecimento, é falta de conhecer a história. A história do povo de Deus é a história a nossa história mesmo. Meus irmãos e irmãs, um pequeno curso bíblico, assim bem rapidinho, né? Claro que vai lendo, vai refletindo. Nas comunidades nós temos cursos bíblicos. E um dia, quando estiver na sua paróquia, procure saber, para conhecer melhor, para você entender e viver isso aqui que é magnífico, é maravilhoso. O livro mais importante do mundo e mais lido no mundo inteiro. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Deus abençoe.